Vamos abrir a Bíblia, irmão, sem perda de tempo. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2. Glória a Deus. Quem encontrou Malaquias 2, diga amém. Glória a Deus. Vamos a partir do versículo 13. Malaquias 2, versículo 13. A seguir. Diz assim a palavra de Deus, amados. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Amém? Somente até aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Falar um pouquinho sobre casamento aqui, baseado em Malaquias. Eu não sei se todos os irmãos sabem, mas o casamento, vamos falar aqui no Brasil, casamento aqui no Brasil, irmão, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, logo após a descoberta, chegaram os portugueses e automaticamente, junto com os portugueses, chegou a Igreja Católica. Eu acho que a primeira missa aqui no Brasil, eu não lembro direito, mas foi 1500 e alguma coisa. Então, foi quando foi rezada a primeira missa aqui no Brasil. E com a chegada da Igreja Católica aqui no Brasil, irmãos, ela foi abrangendo tudo. Então, quem já ouviu essa expressão que o Estado ele é laico? Então, quer dizer, o Estado ele não se mete com a Igreja. A Igreja tem as suas normas, seus ditames, e a Igreja segue aquilo que ela crê. Então, o que aconteceu aqui no Brasil, que com a chegada da Igreja Católica, as pessoas foram se convertendo ao catolicismo, né? E automaticamente vieram pessoas de Portugal e outras partes do mundo fazer a colonização aqui. E a origem desse povo, a origem das suas religiões era o catolicismo romano. Hoje ainda o Brasil é um país de maioria católica. Você vai aqui nos bairros da cidade, você vê muitas igrejas evangélicas, mas os evangélicos ainda não são a maioria no Brasil. A maioria no Brasil ainda é católica romana. Então, com a chegada dos imigrantes, colonizadores, pessoas que vieram depois da descoberta do Cabral, o catolicismo ele começou a criar raízes aqui no Brasil. E aí começaram a construção de igrejas e essas coisas que é normal. E quando uma pessoa aqui no Brasil ela queria casar,
não havia casamento civil. Então, quando a pessoa queria casar, quem fazia o casamento era a Igreja Católica. Hoje, a gente quase não ouve muito esse assunto, mas quem lembra do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe? Quem lembra que muitos parentes nossos eram casados só na igreja? Quem lembra disso? Levante a mão. Você nunca ouviu a tua avó, teu avô dizer, nós casamos na igreja. Por quê? Porque funcionava assim. Então, as pessoas eram católicas, elas iam numa paróquia, conversavam com o padre, havia o livro, que tinha os termos do casamento, as pessoas casavam, assinavam o livro na igreja, e elas estavam casadas, era o casamento religioso, casamento civil não tinha. Mas em 1889, o Brasil deixou de ser colônia e teve a proclamação da República. Os irmãos lembram que foi em 1889, acho que 15 de novembro de 1889, o Brasil foi declarado República. No dia 24 de janeiro de 1890, veja, o Brasil se tornou república em 1889, em novembro de 1889. No dia 24 de janeiro de 1890, o que é que o governo brasileiro fez? Proclamou o casamento civil. Então, antes de 1890, ninguém casava no civil. Ou a pessoa casava na igreja, ou ela se amigava e vivia maritalmente amigados. Quem não era católico acabava se amigando e vivendo. Muitos de nós tivemos parentes que eram amigados, né? Porque não eram católicos nem nada, não frequentavam igreja, se amigavam e viviam. E a partir de 1890, então, 24 de janeiro de 1890, foi proclamado o casamento civil, onde as pessoas elas tiveram a oportunidade de se casar no civil. Então, aí a pessoa dava o nome, ia no cartório, como muitos de vocês aqui fizeram, como eu também fiz, ia lá diante de um juiz, o juiz conversava com a gente, dava alguma instrução, fazia os votos com a gente, quem casou aí no civil sabe, é feito os votos também diante do juiz, assinava a certidão de casamento, pronto, estava casado. Só que antes de 1890, muita gente morreu sem ter casado no civil e sem ter casado na igreja. Só foi possível casar no civil aqui no Brasil a partir de 1890. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar, irmão, que toda época da humanidade teve os seus costumes. Quando a gente olha para a Bíblia, vamos olhar aqui na Bíblia, o primeiro casamento quem fez foi Deus. Adão e Eva não assinaram nada, sim ou não? Deus casou eles, falou, ó, varão, aqui está a varoa, tá? Vai ser tu agora, e varoa, aqui está o varão, vai ser teu, vocês vão se unir. E o Senhor disse, deixará o varão pai e mãe. Até então, eles só estavam os dois no mundo, né? Eles não tinham noção do que era ser pai ainda, eles iriam ter uma noção depois de conceber o primeiro filho. Mas até então, só tinha Adão e Eva no mundo. E Deus disse, olha, vai ser assim, ó, vão deixar pai e mãe, vão se unir os dois, e serão os dois uma só carne. Então, Deus fez o primeiro casamento, Adão e Eva começaram a gerar filhos, a terra foi se multiplicando e sendo povoada, e os casamentos foram acontecendo gradativamente. Inclusive, no início da multiplicação da terra, os casamentos eram feitos entre irmãos, coisa que hoje não pode. Mas no começo, quem casou com quem? Os filhos e filhas de Adão casaram entre si. Não havia gente na terra. A única família na terra era a família de Adão. Então, quando Adão teve filhos e filhas, os primeiros casamentos aconteceram entre irmãos. Depois a população foi crescendo, já havia casamento entre primos. E depois foi crescendo e chegou a se multiplicar de uma forma tão grande, já naqueles dias, como a Bíblia Sagrada menciona. Então, o casamento era assim, as pessoas conversavam com o responsável pela moça, os pais, e tratavam o casamento acontecia. No começo, irmão, e em grande parte do período do Antigo Testamento, era dado o pagamento de dotes. Quem lembra que era dado o pagamento de dotes? Eu vou dar um exemplo aqui de quem pagou dote. Tem mais, mas o que eu lembro agora, o Jacó.
Jacó, quando ele pediu a Raquel em casamento, ele pagou o dote. O dote era 7 anos de trabalho, quem lembra? Caro, né? Imagina você trabalhando 7 anos, quanto dinheiro que tu ganha. Imagina, trabalhe 7 anos, guarde tudo no banco e veja ao final de 7 anos quanto você conseguiu economizar. Bastante. Então, Labão, ele cobrou dote por Raquel, 7 anos de trabalho. Mas aconteceu que quando chegou na hora de casar a Raquel, o Labão, irmãos, que era uma pessoa assim muito safadinha, o que ele fez? Ele, em vez de dar a Raquel, ele deu a Lia. Porque havia um costume lá na terra deles que a mais nova não poderia casar antes da mais velha. Então tinha essa fila. Primeiro casa as mais velhas e depois as mais novas. Como Jacó, ele se agradou da mais nova e segundo o costume deles lá, primeiro tinha que casar a mais velha, só que o Jacó não sabia disso. O Jacó entrou de gaiato. Mas o Labão, como era, irmão, assim, uma pessoa muito... fazia negócios assim meio tenebrosos, meio esquisitos. O Labão topou. O Jacó trabalha 7 anos pela Raquel, mas quando chegou no dia das núpcias, o Jacó entrou na tenda, passou a noite com a mulher, e quando acordou de manhã, que o dia clareou, ele olhou, não era Raquel, era Lia. E aí ele disse, mas como é que pode? Eu trabalhei pela Raquel e você é a Lia? Ah, é o seguinte, é que aqui na nossa terra tem um costume, a mais nova não pode casar antes da mais velha, primeiro a mais velha, então eu vou ser tua esposa. Aí o Jacó foi reclamar com o Labão, o que é que o Labão disse? Se tu quer a Raquel também, trabalha mais 7 anos. E Jacó teve que pagar mais 7 anos de dote pela Raquel. Aí ficou esposo da Lia e ficou esposo da Raquel. Como não havia mandamentos, instrução, aquilo ali não foi considerado pecado. Ele ficou casado com as duas, e depois de ter casado com duas, arrumou mais as concubinas, quem lembra? Sei que encheram a casa de filho, de tudo quanto é tipo e nome, devido a essa relação, digamos, 2 esposas e mais concubinas ainda das esposas e tal, encheu a casa de uma renca de filho, tá? Então era assim, pagava o dote. Quem pagou dote também? Davi pagou dote. Davi quis casar com a filha do Saul, e o Saul disse, se tu quer casar com ela, é o seguinte, eu quero de dote. A palavra dote no português, irmão, a gente tem uma noção muito vaga do que é um dote. Mas a palavra dote no hebraico, irmão, significa preço da noiva. Então, toda noiva, ela tinha um preço que o homem tinha que pagar para casar com ela. Não era tipo, levar a menina aí na garupa da moto, vai embora e fim de papo. Não, tinha um preço. Toda noiva tinha um preço que o noivo tinha que pagar para ter a noiva como esposa. Por que tinha esse dote? Haviam vários objetivos do dote. Primeiro, irmão, o dote era cobrado para compensar a perda que a família teria com a ausência da filha dentro de casa. Quem sabe que a filha, ela ajudava na tarefa diária. Fazia tudo, irmão. E não era só lavar louça, cozinhar. Na época, a mulher cuidava de animais, mulher buscava água no poço, mulher carpinava, mulher plantava, mulher fazia tudo. Então, quando uma filha casava, o pai ficava com aquela falta da mão de obra da filha nas tarefas diárias. Então, o dote era uma forma do que ele compensar o pai e a família pela perda daquela mão de obra. Porque quem sabe que faz falta? Você tem uma filha que está na tua casa, trabalha, te ajuda a mãe a lavar roupa, passar, cozinhar, trabalha fora, dá uma mensalidadezinha por mês para ajudar o pai a pagar as continhas. Essa filha casou, o pai fica vendo o navio. Então, o dote servia como uma compensação. E o dote também servia, irmão, para provar que o cara tinha condição de sustentar uma esposa. Porque, olha, irmão, desculpa eu falar isso, eu não quero ofender ninguém. Tá? Eu posso ajudar um casal, irmão, a casar se já estiver morando junto. Mas ajudar um casal de solteiro a casar, eu não ajudo. Porque se o cara, para casar, tu tem que pagar o casamento dele, e na hora de comprar leite, fralda, roupinha para o bebê, pagar uma conta de luz, de energia, eu acho que uma pessoa que vai casar, irmão, ele tem que entender que ele tem que ter condição de sustentar uma esposa. Então o dote, o pai dizia, olha, o dote dela é tanto. Ah, mas eu não tenho, então não casa.
vai te arrumar na vida, vai trabalhar, vai crescer, vai ter alguma coisa, aí quando você tiver alguma coisinha, vem e paga. Então, o dote era uma forma do noivo provar que podia sustentar uma esposa. Porque a gente sabe que não é fácil o compromisso material para uma família. Sim ou não, meus irmãos? Daí, às vezes, as pessoas eles querem casar, mas não sabem nem onde vai morar. Não tem nada. Entenderam? Então, a pessoa, quando ela ia casar, o pai pedia o dote, e isso era uma prova. Eu posso sustentar a tua filha. Não vai sair aí de dentro de casa para passar fome lá na minha casa, ou para estar morando aí debaixo de ponte. Porque você não sabe que tem casais, irmão, meu Deus, que estão morando na rua, meu Deus do céu. Não tem onde morar, não tem condição de pagar um aluguel. Então, casar é bom. Mas para casar a pessoa tem que estar preparada. Entenderam, meus irmãos? Quantas pessoas que se programam para o casamento, é até bonito de ver, a pessoa vai se programando, vai guardando um dinheirinho e vai guardando, de repente investe num terreno, faz alguma coisa, e quando chega na hora do casamento, ele pode levar uma esposa para dentro de casa sem medo nenhum. Por quê? Porque tem condição de sustentar. É claro que não é obrigado ter casa para casar, mas é obrigado ter condição de sustentar. Então, eu estou namorando aqui com a irmã, mas eu não estou sem dinheiro para casar, o pastor me ajuda? Não ajudo. Se você estivesse vivendo junto já e estivesse num aperto, eu ajudaria. Mas como são só namorados, não tem como, irmão. Porque eu vou estar fazendo uma coisa errada, eu vou estar ajudando vocês a entrar numa relação que a pessoa não teve nem condição de pagar pelo casamento, meu Deus. Como é que vai ser depois? Entenderam? E aí vão gerando filhos sem responsabilidade, sem compromisso. A gente vê tanta criança passando fome, tanta criança passando frio, tanta criança que a mãe e o pai não têm com quem deixar. Um dia ele está na casa da vizinha, um dia ele está na casa do vizinho, um dia ele está na casa do vô, um dia está na casa do tio, um dia está na casa do cunhado, um dia está na casa do não sei quem. As crianças crescem sem a presença do pai e da mãe na vida deles, crescem sem serem cuidados pela mão do pai e da mãe, crescem de qualquer jeito, depois se tornam pessoas, às vezes não generalizando, mas muitos crescem sem afeto. Porque não conviveram uma vida, não tiveram aquela infância, que é normal uma criança ter uma infância ao lado do seu pai e da sua mãe. Então tudo isso acaba acarretando o quê? Prejuízo emocional na vida das crianças. Não é só morar junto, irmão. É comer, é beber, é pagar, é comprar o que precisa comprar, pagar o que tem que ser pago. Então, esse negócio de que o amor é cego, irmão, não cai nessa conversa de amor é cego, não, porque vai abrir os olhos e vai enxergar a partir do momento que não tiver dinheiro para comer. O amor vira raiva, vira briga, vira descontentamento. Então, o homem ele tem por obrigação se preparar para todas as fases da vida dele. Vou casar, eu vou me preparar para casar. Vou tirar uma filha de um pai, de uma mãe de dentro de casa, vou trazer para minha casa e eu tenho responsabilidade sobre a vida dela. Claro que depois pode compartilhar a responsabilidade, porque a filha pode trabalhar, a esposa pode trabalhar, ajudar o marido, não tem problema nenhum. Mas agora, meu Deus, tem gente que quer casar, nem documento tem, meu Deus. Pastor, eu queria casar, mas não tenho um documento. Onde é que o irmão nasceu? Nasci em tal lugar. Eu já mandei buscar documento de gente que não tinha documento, irmão. Como é que vai ser esse casamento se não tem nem documento? A pessoa não consegue nem provar quem ela é. Porque eu só consigo provar que sou eu pelos documentos. Se eu não tiver documentos, eu não consigo provar que sou eu. Então, é por isso que muitos casamentos dão errado também. Porque são tudo casamentos feitos sem programações. A pessoa não se programa, não se prepara. Amém? Então, o dote na Bíblia tinha como objetivo o quê? Ajudar o pai, cobrindo a falta da filha, que auxiliava nas tarefas diárias, e tinha como objetivo provar que o noivo tem condição de sustentar uma noiva. Então, se não consegue pagar o dote, imagina o resto.
Hoje aqui no Brasil não existe esse negócio de dote, mas tem países que ainda, Índia, Bangladesh, Nepal, são países que ainda o cara que quiser casar tem que pagar o dote para levar a esposa, senão não leva, né? Parece uma coisa ruim, mas no fim até mostrava que o cara tinha pelo menos hombridade para sustentar a futura esposa. Quem consegue me entender, diga amém, Jesus. Vejam só, então, a partir de 24 de janeiro de 1890, foi instaurado no Brasil o casamento civil. Aí a pessoa, em vez de ir na igreja católica, que tinha que ser católica, quem sabe que o padre não casa pessoas não católicas. Então, para se casar na igreja católica, tinha que ser católico. Para batizar a criança na igreja católica, tem que ser católico. Então, batismo, casamento, feitos na igreja católica, é mediante ao vínculo com a igreja. Se não estiver vinculado à igreja, não casava e não batizava. E quem não era católico? É o que eu falei aqui, amaziava e vivia. E aí, pastor, foram para o inferno essas pessoas que antes de ter oportunidade de casar legalmente e viveram maritalmente, foram para o inferno? Se serviam a Deus, eu acredito que não. Porque Deus nos cobra, irmão, pelas condições do ambiente que a gente vive. Se você vive num ambiente que é limitado a muitas coisas, é aquilo que a palavra diz: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Tudo aquilo que a gente faz ao longo da nossa vida, que foi feito de forma ignorante no sentido de desconhecimento, a pessoa não sabia, e a pessoa ela praticou ao longo da vida, vai chegar num dia de um juízo final, toda a prática feita sem conhecimento, Deus não vai cobrar, porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Tá certo, meus irmãos? Antes de se converter, nós tínhamos algumas práticas que a gente não sabia que era errado. Mas agora tem coisas que não precisam da Bíblia para saber que é errado. Por exemplo, matar. Precisa da Bíblia para saber que é errado matar? Roubar e outros tipos de delitos que o homem comete. Não precisa da Bíblia para orientar que é pecado roubar e matar. Todos sabem que isso é um erro. Agora, existem coisas que a gente cometia na época em que nós não servia a Deus, sem o conhecimento de que era pecado. Então, a gente acabava fazendo essas coisas na nossa ignorância. Então, todos esses erros cometidos debaixo da ignorância, igual o índio. Quantos índios que viveram aqui no Brasil e em outros países que nunca ouviram o evangelho? Tu acha que Deus vai julgar o índio? Hoje não pode falar mais índio, tem que ser indígena. Meu Deus, está feio o negócio. Língua portuguesa mudou tudo, muita coisa hoje é crime. Índio é preconceito, então tem que ser indígena, porque o índio é um habitante da Índia. Oh, meu Deus do céu, que coisa de doido, né? Mas os indígenas que morreram na ignorância, adorando Tupã e não sei mais o que adoravam, e aqueles cultos indígenas que eles praticavam, a forma como viviam, como é que Deus vai julgá-los? Deus não vai usar a Escritura para julgar eles. Por quê? Porque eles não conheceram a Escritura. Deus ele vai usar a Escritura como base para quem conheceu. E quem não conheceu a Escritura, segundo o que Paulo diz em Romanos, uns serão julgados pela consciência. Tudo aquilo que a pessoa praticou e a consciência não acusou ele, ele vai ser julgado pela sua consciência. Alguns serão julgados pela consciência e haverá muitas formas de julgamento. E para nós que conhecemos, é o que diz Paulo: quem conheceu a lei será julgado pela lei, e quem não conheceu a lei será julgado sem lei. Aí o juiz da pessoa vai ser a consciência. É por isso que Pedro diz que é melhor não conhecer a verdade do que conhecer e se desviar. Porque chegar diante de Deus cometendo um pecado que você sabe que é pecado, não tem como você se defender. Então aprender a palavra é bom, porque você pode mudar de vida, ser transformado e liberto. Mas se você conhecer a palavra e continuar no erro, então Pedro diz que é melhor não conhecer a verdade do que conhecer e se desviar dela. A nós aqui, irmãos, não tem mais para onde correr.
O negócio é ficar firme com Jesus, obedecer os mandamentos, ser fiel a Deus, porque se nós desobedecermos ao Senhor, nós perderemos a nossa salvação. Amém? Então eu li aqui em Malaquias, quem prestou atenção aqui que o profeta diz que Deus odeia o repúdio. Malaquias 2, versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Eu vou tentar, segundo a minha palavra, explicar a diferença entre repúdio e divórcio. Repúdio não é o mesmo que divórcio, e divórcio não é o mesmo que repúdio. O que acontecia entre os judeus? Eles repudiavam as suas esposas. Pega as tuas coisas, vai para a tua casa, não te quero mais, some aqui dentro de casa, casamento acabou, some. E a esposa juntava os pertences dela, colocava numa bolsa, uma sacola e ia embora. Isso é repúdio. Então ela saía com uma mão na frente e outra atrás. E o que é divórcio? O divórcio, ele foi dado por Moisés, quem lembra? Para corrigir esse erro, porque os homens estavam repudiando as suas mulheres, elas voltavam para a casa do pai, e aí, meu irmão, para ela conseguir um novo casamento, ela ficava com a vida dela manchada, entenderam? Era uma mulher repudiada, ela não conseguia provar que ela estava solteira, que ela estava descompromissada, ela não podia provar que a ela foi dado a quebra do vínculo do casamento, então complicava a vida da mulher de uma forma muito grande. E outra coisa, quando o homem repudiava a mulher, e eles gostavam mais de repudiar a mulher, por quê? Porque daí eles não eram obrigados a devolver o dote. Porque numa questão de divórcio, ele tinha que devolver o dote da esposa, não ia ficar para ele. Então, se ele fosse fazer o divórcio certinho, como era entre os judeus, ele ia se divorciar, mas o dote que ele recebeu, porque também, depois de uns anos para frente, o pai da noiva começou a pagar dote também. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Nós temos aqui o exemplo do dote que Faraó pagou a Salomão. O Salomão ele casou com a filha de Faraó, e como dote o Faraó deu uma cidade inteira para Salomão. Então eles gostavam do quê? De repudiar a mulher, para não dividir e ter que devolver o dote. Então, na verdade, é por isso que o Senhor diz que eles estavam cobrindo de violência, diz que eles estavam sendo desleais com as mulheres, que entraram no casamento, trouxeram às vezes um dote grande que foi pago, e agora o marido simplesmente rejeita a esposa, manda embora, fica com todos os bens materiais, e a mulher ficava numa pior. Então Deus instaurou o divórcio. Por quê? Porque com uma carta de divórcio, ela podia provar a sua inocência, ela podia provar que ela estava livre e ela poderia contrair um novo casamento. Com a carta de divórcio na mão, ela tinha direito sobre os dotes que ela trouxe, as coisas que ela trouxe para o casamento, ela tinha o direito de levar embora, e era assim que funcionava. Os irmãos sabem hoje, quando existe um divórcio, é bom que não haja. O bom é que os casais casem e vivam até que a morte os separe. Só que nós não podemos fechar os olhos e deixar de ver os divórcios que estão acontecendo. É impossível a gente viver no mundo e ignorar o divórcio. O divórcio é uma realidade na família de muitos dos irmãos. Então a questão hoje no Brasil, houve um divórcio, beleza. Vai ter um advogado, o advogado vai pegar a causa, vai ter o advogado do noivo, do marido, o advogado da esposa, vão olhar o que os casais têm de bens materiais, vai ter a partilha, a divisão, vai ser feito um novo documento, a casada vai receber o nome de solteira novamente, e ela vai com parte de bens materiais para tentar uma nova vida. Coisa que não acontecia ali. Por quê? A moça se dedicava ao marido 5, 10, 20 anos. Depois de 20 anos, o marido olhava para a cara da mulher, olha, vai embora, não te quero mais, repudiava. A mulher saía numa pior, sem nada. Às vezes o pai já tinha morrido, não tinha lugar para voltar, porque a casa do pai já não existia mais, e as mulheres ficavam em condições difíceis de sobreviver.
Então, por isso Deus estava dizendo: eu odeio o repúdio, porque vocês estão sendo desleais com a mulher da vossa mocidade. Aquela mulher que entrou num casamento cheio de sonhos, cheio de projetos, que trouxe coisas para dentro de casa para iniciar o relacionamento, agora sai do relacionamento com a mão na frente e outra atrás. Eu, Senhor, odeio o repúdio. Porque era muito difícil para a mulher tentar uma nova vida depois de ser repudiada. Quem consegue entender, diga amém, Jesus. Uma das causas que eu acho bem difícil e complicada, o caso do Abraão e da Agar. Os irmãos lembram o que é que Abraão deu para Agar levar embora? Alguém lembra o que é que Abraão deu para ela? Pão e água. Pô, um cara tão rico. Vê como os homens são falhos. Sara disse: manda essa embora, ela e o filho. O Abraão ficou meio assim, mas Deus disse: não, faz o que ela está dizendo, pode fazer o que ela está dizendo. E o Abraão mandou a Agar embora. Só que o Abraão mandou a Agar embora, irmão, com pão e água. Tu parou para pensar que ela foi mãe do filho dele? Que ela dedicou uma vida para criar o filho, um filho que era de Abraão, que foi uma baita de uma injustiça, irmão, colocar uma vasilha d'água, uma sacolinha de pão. E quem lembra que o caminho dela era pelo deserto? Meu Deus, irmão, que injustiça, deserto, irmão. Irmão, não tinha plaquinha de rua, não tinha placa de quilômetro, não tinha sinalização, não tinha GPS, não tinha nenhuma orientação. Abraão levou ela teve que pegar o caminho do deserto e procurar chegar no lugar de origem sozinha com a criança. Irmão, por que Abraão não pegou lá uns carros, encheu de bens materiais, dinheiro? Por que Abraão não pegou uma das dezenas e dezenas de pessoas que trabalhavam para ele e disse: olha, pega esses carros aqui com esses bens materiais, leva Agar para o local de origem dela? Abraão não fez isso. Abraão coloca uma sacola de pão, um odre de água no ombro de Agar e despede ela pelo deserto. A mulher desorientada, ela se perde, a água acaba, Ismael está morrendo de sede, irmão. Não tinha mais água, a criança chorava e agonizava de sede. Ela se afasta de Ismael a um lugar distante assim, e ela chora, dizia ela: eu não quero ver o meu filho morrer. Meu Deus, que imprudência de Abraão, que falta de responsabilidade de Abraão, que falta de amor e consideração de Abraão. Mas será que foi Sara que exigiu que ela não levasse nada? Irmão, mesmo que foi Sara que exigiu que ela não levasse nada, Abraão era a cabeça daquela casa, ele não poderia ter feito isso, mas ele fez. A história de Agar é a história de muitas mulheres nos dias de hoje, abandonadas, depois de viver anos ao lado de um homem, sendo sugada, maltratada, sendo às vezes espancada verbalmente e também fisicamente, abandonadas. Homens que mentem para não dar pensão nem para o filho. É capaz de sair da empresa para não ter carteira assinada, para não ter uma base de cálculo sobre a pensão para o filho. Homens cruéis. É esse tipo de pessoas que Deus se aborrece. É esse tipo de homem que desagrada ao Senhor. Pessoas que são desleais com as mulheres da sua mocidade, que ignoram as necessidades da mulher e dos filhos. São esses que vão prestar conta perante Deus naquele grande dia, meus irmãos. É essa a palavra de Malaquias. E o pior, irmãos, que eles bagunçavam com as mulheres e aí vinham para a igreja. Prestou atenção aqui que eles vinham lá com um chorinho? Está aqui, ó, nós lemos, ó, capítulo 2, versículo 3. Ó. Ainda cobris o altar do Senhor com lágrimas. E lágrima de crocodilo, irmão. Pintava o cesto com as mulheres, despediu de mão vazia, depois vinha para o templo e cobria o altar do Senhor de lágrima. E quem olhava pensava: nossa, esse homem é muito de Deus. Era de Deus nada, era só lágrimas, de aparência. Amém? Então Deus disse: vocês cobrem o meu altar com lágrimas, vocês cobrem o meu altar com choro,
Vocês trazem as ofertas e eu não aceito a oferta de vocês. Porque vocês foram desleais com a mulher da vossa mocidade. Aquela a qual eu fui testemunha entre você e ela. E essa história hoje se repete, irmãos. Mulheres abandonadas. Os irmãos sabem que uma mulher que ela entra num relacionamento, muita coisa muda na vida dela. Principalmente mulher que não trabalha. Hoje a nossa sociedade ainda é uma sociedade diferente. Por quê? Porque a maioria das mulheres trabalham. Então se o homem da relação fala, oh, não te quero mais, ela tem para onde ir, ela tem o sustento dela, porque ela trabalha. Mas pense numa sociedade que a mulher não trabalhava de carteira assinada. Pense numa sociedade que a mulher não tinha benefícios de nenhuma parte e que a única solução para esta mulher era retornar à casa do pai e ser mantida pelo pai até que algo novo acontecesse nela. E quando não tinha mais pai, e quando não tinha mais mãe, quando não tinha mais casa, ficava sofrendo. Então Deus diz, não adianta vir na minha presença chorar, banhar o meu altar de lágrimas, fazendo o que vocês fazem dentro do casamento de vocês, porque eu não aceito a vossa oferta e nem as vossas lágrimas. O Senhor está virado com esse tipo de prática. Amém, meus irmãos? E geralmente o problema maior, tem exceção, claro, mas vê que a questão de Deus aqui não é com a mulher, com os homens, porque quem estava separando quem era? O homem. Não era a mulher. Às vezes um casal ele começa a vidinha junto, aí arrisca alguma coisa na vida, dá certo, abre uma empresa, um comércio, começa a ganhar dinheiro, e após alguns anos ganhando uma boa quantia, o cara quer trocar a mulher por uma mais nova. Acontece muito. É o que mais acontece. A pessoa progride, prospera, e aí chega uma certa altura, ele olha para a mulher já desgastada, porque ela ajudou a construir, ela ajudou a erguer o que tem hoje na família, ela gerou vidas, teve lá 1, 2, 3, 5 filhos, o corpo já não é mais o mesmo corpo de quando jovem, agora já é um corpo que pariu, já é um corpo que sofreu, um corpo que desgastou. Aí o cara olha para a mulher desgastada pela criação da família, pela luta pelos bens materiais da família, para poder reunir algo bom para a família, para os filhos. Aí o cara olha para a mulher desgastada e diz, não dá mais. Perdi o amor. O que tu perdeu não foi o amor, o que tu perdeu foi outra coisa, que eu não posso falar aqui, me dá vontade, me dá coceira na língua. O que tu perdeu não foi o amor, tu perdeu outra coisa. Porque os teus olhos sempre estão voltados ao redor, né, procurando uma melhor, uma mais bonita, uma mais atraente, uma mais engraçadinha. O que tu perdeu foi outra coisa, não foi o amor. Mas a vontade de Deus é que o casal permaneça junto até que a morte os separe. É claro que existem situações que fica difícil. Quem sabe disso, diga amém, Jesus. Não gosto de falar muitas coisas aqui, porque não convém, mas tem coisas que tornam o casamento insustentáveis, que não dá para prosseguir avante. Nós vamos fechar o olho para essa verdade. Tipo, o cara é violento e bate na esposa. A mulher aparece com o braço roxo, com a perna roxa, com a cara roxa, com o olho machucado, e a gente vai dizer para o irmão que, irmão, vamos orar que Deus vai amansar ele. Apanha mais umas 10, 20, 30 vezes, apanha mais uns 10 anos, que depois ele vira um cordeirinho. Será que é isso, irmão? A mulher tem que se submeter à surra 10 anos, para depois ver o bonitão se converter, para depois ver ele colocar um palitozinho, uma gravata, é isso? 10 anos servindo como saco de pancada, sendo maltratada, humilhada. Então esse marido, na verdade, ele está precisando ter uma conversa com um delegado. É isso que ele está precisando. Esse marido, na verdade, ele está precisando medir força com os 3 policiais do choque, para ver se ele é forte mesmo e bom de pancada, como ele é bom para espancar a esposa. Vai medir força com o pessoal do choque da polícia.
Vai medir força com quem tem a mesma força que você. Agora, ficar num casamento espancando a esposa, estava drogado, mas está na hora de criar vergonha na cara e parar com a droga. Se quer continuar com a droga, fica solteiro. Mas não vai casar, gerar filho e ficar fumando maconha e fumando crack na frente do filho da esposa, que isso não convém. Quer continuar na droga, fica solteiro. Quer continuar bebendo, chegar em casa bêbado, fica solteiro. Porque esposa não é obrigada a aguentar desaforo de bêbado. Filho não é obrigado a sofrer espancamentos de pai bêbados que não tem amor pela família e chega em casa espancando as crianças que já tem até medo do pai. Quer continuar bebendo, fumando droga, vivendo esse mundo louco aí, fica solteiro. Estraga a tua vida sozinho. Não vai estragar a vida da tua esposa e dos teus filhos. Quer se destruir, se destrua sozinho, mas não faz isso com a tua família. E às vezes a gente adquire um discurso de piedade. Tadinho, é tão trabalhador. É trabalhador, mas não presta. É covarde. Agora, o que adianta trabalhar e espancar a família? O que adianta trabalhar e deixar metade do pagamento lá na boca de fumo, ou lá no boteco da esquina? É trabalhador, mas o dinheiro vira cachaça e maconha. E a mulher tem que suportar, porque a mulher é o vaso mais fraco. É assim que tem que ser, irmãos. Olha, eu sei que os irmãos que estão ouvindo aqui são homens de Deus e não praticam isso, mas eu sei que muita gente que pode ouvir essa mensagem no vídeo é praticante disso que eu estou falando, e tem que ter uma decisão tua, você tem que ter uma atitude para poder resgatar, restaurar o teu casamento, para poder os teus filhos ter uma casa onde possam ser felizes dentro da casa. Quantas pessoas, irmãos, que procuram criar um pouquinho de idade para sair de casa porque não aguenta, às vezes, o peso da casa. Briga todo dia, ameaças todos os dias, quebradeira, quebra cadeira, quebra mesa. Só quem viveu isso sabe o terror que isso é. De maridos quebrar as coisas dentro de casa. Coitada das mulheres, tem até chilique. Vão dormir trêmula, tem pulos durante o sono, porque ficam com medo, se sentem prisioneiras, o sistema nervoso vira um bagaço, a mulher vira um lixo, falando em termos de nervos, não aguenta mais, se assusta com qualquer coisa, tem medo de se dirigir ao marido, dialogar com o marido, porque o marido é agressivo, é violento. Então é um absurdo. Nós ficamos assim, consternados de ver que muitas mulheres vivem essa situação, meus irmãos. Então é muito difícil. Casamento é para ser feliz e não para ser um jugo, uma coisa ruim. Hoje casamento é uma coisa que muitos têm medo. Por quê? Porque todo mundo já viu casamentos de violência que termina com morte. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe, queridos irmãos. Bate as palmas bem forte para Jesus. Fiquemos de pé na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos apresentar as nossas ofertas a Deus.